Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Amor pela Engenharia. No episódio 3 do nosso AutoCAD Sem Mistério, nós vamos trabalhar aí com os primeiros comandos Draw, como vocês já viram na legenda desse vídeo. Os comandos mais utilizados. Vamos começar abrindo então nosso AutoCAD. Abram aí o AutoCAD, eu já abri aqui e eu vou começar por um novo desenho aqui em Get Started. Pressionando aí esse botão, ele já vai abrir esse nosso desenho. Percebam aí que eu já fiz a mudança da minha cruzeta. Quem tem interesse em saber como se muda, vê lá no episódio da interface que eu dou a dica, tá bom? Então, é o seguinte, gente. Essa nossa área de desenho, ela já tem uma malha, que é o nosso grid. Vocês podem aqui, ó, desativar aqui embaixo. Ou pode apertar, ó, o comando que aparece aí para vocês, F7. Tá? Apertando vai sumir esse nosso grid. Vamos começar a desenhar? Olha só as metas da aula de hoje. Eu tenho aqui para o episódio 3, ícones mais utilizados do grupo Draw, metas, construir uma linha de 30 metros, desenhar uma circunferência de raio 50 metros, projetar um retângulo de medidas 40 por 60 metros, colocar achuras na circunferência desenhada, colocar gradiente no retângulo criado. Então, nós vamos começar pela linha, tá certo? Ele pede uma linha de 30 metros, então coloquei aqui no comando Line. Façam aí a leitura, ele pede pra gente colocar um ponto, um primeiro ponto. Especifique aonde vai ficar o primeiro ponto. Eu posso colocar em qualquer canto do meu desenho aqui. Vou colocar aqui, pronto. Aí eu posso desenhar, olha, do jeito que eu quiser. Foi pedido uma linha que tivesse 30 metros de comprimento. Então, ele começa. Qual é o próximo ponto? Eu não quero chutar o ponto, tá? Porque se eu chutar, ó, a gente tá vendo aí, comprimento de 1154, comprimento de 159, comprimento de 3.881. Não, eu quero 30, é bem pouquinho. A gente não vai ficar fazendo esse teste até chegar nos 30. A gente vai digitar, digitei aí, ó, o valor de 30. E agora, para dar OK para o comando, vou apertar o Enter. Então, para sair agora do comando, que eu não preciso mais dele, só criei essa linha, vou dar um ESC. Nesse ESC, eu criei aqui uma linha de 30 metros. Vou aproximar o meu desenho. Lembro que para aproximar, você vai utilizar o comando Screw. Então, aproxima aí o teu desenho. Nós ficamos com a nossa linha de 30 metros. Tá certo, gente? Então, primeiro desenho feito, vamos passar para o segundo. Desenhar uma circunferência de raio de 50 metros. Para desenhar uma circunferência de raio de 50 metros, vou apertar aqui neste ícone, já que eu estou vendo ali Circle. Mas eu poderia, como eu disse para vocês na aula passada, no episódio 2, apertar somente o C para entrar no comando. Vou colocar aqui, tá? Por enquanto vou trabalhar com ícones. Apertei aqui em ícones, ele pede: especifique o centro do ponto do nosso círculo. Ou você vai colocar os 3 pontos, ou você vai colocar 2 pontos, ou essa parte de tangente, tangente e raio. Ele pede aqui pra gente, observe, para projetar uma circunferência de raio 50. Então, se é 50, ele pede aqui para você primeiro especificar o ponto. Coloquei aqui o ponto. E qual é aí o nosso raio? Se não for raio, pode ser diâmetro. Como se pediu de raio, eu já tenho o valor do raio, então vou só digitar aqui o valor do raio, dar Enter no comando, e aí eu fico com a nossa circunferência. Observe o seguinte, no que a gente aproximou demais, a gente ficou aí com um probleminha. A gente tá vendo a linha, mas não tá vendo a circunferência. Então, nós vamos diminuir o raio com o comando Scroll do nosso mouse. Olha, tá certo? Então, nós temos aqui a nossa circunferência, tá? Vou deixar aqui de lado por enquanto. Usei o Scroll para fazer o pan. Se você tiver com o teclado se você tiver com o notebook, aperta aqui, ó, nessa mãozinha que é o pan, que aí ele já ativa para você e você faz, ó, esse joguinho de para cima, para baixo e para qualquer um dos lados, sem diminuir ou aumentar o zoom. E dá ESC na hora para sair do comando, tá certo?
Outro desenho aí foi projetar um retângulo de medidas de 40 por 60 metros. Ó, o nosso retângulo, onde ele está? Está aqui, ó. Então, vou pressionar. Ao pressionar, eu fico com as seguintes perguntas. Especifica a primeira esquina do teu ponto. Vou colocar aqui, mais um pouquinho. Primeira esquina do meu ponto. Olha aí que legal, né? Posso desenhar para qualquer um dos lados. Pede-se. Especifique o outro ponto da esquina. Se eu colocar aqui, eu fecho meu retângulo, mas eu não quero. Então, pronto, eu vou ter que dizer aí quais são as outras medidas. Não posso dizer pela esquina porque eu não tenho um número para poder dizer qual é da esquina. Aí ele pergunta, você sabe a área? Você sabe as dimensões ou quer rotacionar? Gente, eu não tenho aqui o outro ponto da esquina, não tenho a área, também não tenho um comando aí para poder rotacionar. Vou utilizar o Dimension, que são as dimensões de um retângulo. Então, coloquei aqui, pressionei aqui, estou utilizando mais basicamente aqui por enquanto, gente, o nosso mouse, tá? Então, apertando aqui, eu fico com Dimensions. Aí ele pergunta, qual é a primeira medida do retângulo? Gente, a primeira medida do retângulo é sempre a medida da horizontal. Então, vamos colocar aqui 40 como horizontal e 60 como vertical. Tá? Vou digitar 40, tá vendo aí que eu digitei, Enter, para dar OK ao comando. Aí ele pergunta qual é a nossa altura, 60, Enter novamente. Aí eu tenho aí a nossa medida, para qual lado você quer? Eu quero aqui para baixo, tá? Vou até botar para este lado. Prontinho, nós temos aí as nossos três pedidos aqui de construir linha, circunferência e retângulo. São os mais básicos de CAD, tá, gente? Na hora da construção. Eu tô com um probleminha aqui, eu já vou dar um spoiler do que pode ser o outro vídeo, que é eu selecionar aqui a minha circunferência para colocá-la aqui no meio, tá bom? Sair aqui com o comando ESC, eu vou fazer isso com o comando Move. Move, seleciono, ó, ele pede para selecionar o objeto, eu quero apenas a circunferência. Aí pergunta, já selecionou o objeto? Aí você não já selecionou? Tá, isso você quer só a circunferência, então você pode apertar o Enter. E ele vai perguntar, especifique a base do ponto. Vou pegar aqui, ó, pode ser aqui na circunferência, melhor, pode ser aqui no centro da sua circunferência, pode ser aqui nessa esquina, tá? Vou pegar aqui na esquina e vou trazê-la aqui a um ponto qualquer, apenas para tentar deixar uma distância igual. Quando eu apertei, ele já solta aqui o comando, tá? Então, 3 objetos criados. Linha de 30 metros, circunferência de raio 50, nosso retângulo 40 por 60. Para terminar essa aula, eu preciso colocar aqui achuras na circunferência desenhada e colocar gradiente no retângulo criado. Onde é que está a achura? Está aqui, ó, gente, nesse comando, o comando Hat. Esse comando Hat, vou colocar aqui para vocês, já pressionei. Ele às vezes demora para carregar um pouquinho, mas ele já carregou aí, ó. Você tem 2 alternativas para utilizar o comando Hat. Ou você vai utilizar aqui em Pick Point e ele vai procurar a área para você, ou você já vai selecionar a área, tá? Vou fazer as duas diferenças, tá? Nesse Pick Point, vou selecionar aqui com vocês. Ele pergunta, olha aí, já selecionou para vocês, ó. Nem fiz, tá vendo? Ele só tá mostrando a área que ele detectou. Qual é o ponto interno para poder detectar essa área? Se eu quisesse no retângulo, olha, do mesmo jeitinho. Então, aqui, eu estou criando com o nosso Pick Point já a primeira área. Vou pressionar aqui, tá, gente? Internamente. Não pode ser aqui fora. Se for aqui fora, ele não detecta área nenhuma. Nem aqui na nossa linha, porque nossa linha não forma uma área interna. Então, aqui, pressionei. Aí ele pergunta, é isso aqui mesmo? Aí você dá o comando Enter. E ele sai aí do comando. Agora percebam aí o seguinte, vou selecionar aqui. O comando Hat, ele vai abrir a abazinha que é dita só a parte de achuras. Eu posso escolher aqui, ó, vem aqui nessa setinha, qualquer um dos Hat aqui. Se você quiser criar um murozinho, se você quiser fazer um outro desenho, a escala aqui tá pequena. Vocês vão aprender isso a escalar comigo, tá?
ponto 1. Aí eu fico aqui com a achura de muro. Quer outro? Vamos aqui analisar outro. Vamos desenhar grama. Geralmente a gente faz com Ascend, da parte de comandos, tá? Então a gente vem pra cá, olha só que coisa bacana. Nós temos aí a achura de grama dentro dessa circunferência. Vamos fazer outra seleção. Vou mostrar para vocês o comando mais utilizado para concreto ou nosso granito. Olha aí que coisa bacana também. Percebe? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Olha aí, eu tenho aí a inserção de pontinhos com triângulos que formam essa parte de concreto. Se você quiser um outro desenho, seleciona de novo, ele abre aqui, tá, gente? Só dizendo de novo. Eu quero lá embaixo, olha, quero esse daqui. Já ficou muito pequena a escala, eu não consigo nem enxergar. Então, algumas achuras é necessário você mudar a escala. E a simbologia de escala é isso daqui, tá, gente? Ó, gente, você percebe que ficou muito pequena a escala. Então, para eu selecionar aqui e mudar a escala, eu venho somente aqui nessa simbologia. Vou colocar aqui o número 2 para fazer o teste. Aí, olha só, já mudou, já ficou aquela placa metálica que a gente utiliza, por exemplo, em ônibus, né? Já ficou bem parecido aí. Então, o comando RET foi criado para a circunferência. Eu utilizo basicamente esse ícone daqui para poder fazer a seleção e vai ser aberto essa área daqui, tá? Vou apagar com o comando Erase. Olha o spoiler aí do próximo vídeo. Erase é a nossa borrachinha que fica aqui. Vou apagar, já tinha selecionado, mas você pode primeiro pegar a borrachinha, depois selecionar e depois apertar OK, tá? E vou criar novamente a achura. Quando eu venho para essa achura, eu vou fazer o Select e não mais o Pick Point. Nesse Select, ele pergunta qual é o objeto que quer selecionar. O objeto que a gente tem aqui é a nossa circunferência. Enter, ele já veio aqui para um que já estava marcado anteriormente. E eu só faço apertar Enter novamente para dizer que eu aprovo o comando, tá bom? Então, aqui está a nossa mesinha de granito. Vamos para o próximo? O próximo, gente, é para colocar gradiente no retângulo criado. Gradiente é o mesmo comando, reparem só, que é RET. Aqui embaixo, quando a gente aperta a setinha, ele vai ter gradiente. Vou pressionar. Quando eu pressiono o gradiente, eu fico com a mesma alternativa, ou Pick Point ou Select. Vamos colocar aqui mais Select para a gente treinar mais? Meu Select, eu venho aqui, ó, e seleciono o meu objeto. Ele já faz uma pré-demonstração do que vai ficar. Vou colocar Enter para sair do comando e dizer que o comando está OK. Era isso que eu queria, tá? Eu tenho as cores aí, azul, amarelo, como gradiente desse nosso retângulo. Vou selecionar aqui só para vocês verem que eu posso ainda editar e eu posso ainda mudar as cores, tá? Digamos que eu queira com laranja, já fiz aí um pôr do sol. Vamos dizer que eu quero com roxo, já fiz aí um outro tipo de pôr do sol. E aí você vai brincando com as cores que for aí necessário para você representar o seu retângulo, tá OK? E se você quiser juntar os dois comandos, vou fazer aqui um extra para vocês. Vou aqui copiar nosso objeto, olha aqui onde está o copy. Vou copiar, selecionei tudo que ele pede para selecionar aqui, tá? E vou dar OK para dizer que eu já terminei de selecionar. Ele pede para especificar o ponto. Vou especificar aqui nessa esquina e aí eu vou trazer para onde eu quero. Vou trazer aqui para o ladinho, tá? E vou soltar numa distância qualquer. Soltando, olha, eu não quero mais esse quadrado, então só apertar ESC. Eu vou fazer com vocês, nesse nosso retângulo aqui, colocar os dois juntos. Vou colocar aqui a nossa mesa, ela de cinza. Aí eu tenho aqui a abertura. Vou colocar com o centro mais claro. E eu fico com esse charminho daqui. E vou colocar ainda aqui, na parte não de gradiente, ó, vocês percebem que agora ficou pré-selecionado o gradiente, porque foi o último que a gente utilizou. Eu quero com a achura mesmo. Aí ele já abriu aqui pra mim. Vou colocar aqui Select,
para selecionar aquele retângulo. E daí eu vou colocar essa achura que tá aí de concreto, ou melhor, de granito, para nossa mesinha, tá? Então, aqui, ó, já viu, que tá aparecendo aqui o triângulo? Ele ficou muito grande. Então, eu vou diminuir aqui a escala para 0,1, pra gente ver se aparece. Aí, olha só o resultado. E apareceu os dois juntos, ou seja, eu posso brincar com as minhas áreas com essas duas formas. Colocando o gradiente, um único gradiente, tá? Porque aí a figura não consegue selecionar mais de um. E você pode colocar quantas achuras você achar necessário. Vamos colocar outra para testar? Colocar outra achura. Eu quero essa daqui, vamos ver. Eu quero outra. Eu quero esse daqui, tá? Que representa vidro. Nesse que representa vidro, eu vou selecionar agora o objeto. Selecionei aqui o objeto. Tá percebendo agora que a escala ficou bem pequena do vidro? Vou ter que fazer aqui o ajuste. Vou colocar aqui 1 na escala. Aí eu fico aí com o nosso objeto. Enter. E você ainda pode mudar de cor, tá, gente? Por exemplo, selecionei aqui essa parte do vidro que a gente colocou agora e eu vou colocar aqui vermelho. Aí fica desse jeitinho aqui. Então, fiquem à vontade para treinar um pouquinho e ver se seu AutoCAD ele consegue trabalhar com vários aí gradientes e achura, que é onde sempre dá problema. Mas como eu já disse para vocês em sala de aula, isso aí dá problema quando a sua figura geométrica ela está aberta e o seu AutoCAD ele vai procurar a área e não consegue achá-la no finito. Tá? Então, gente, esse foi nosso primeiro vídeo de comandos básicos de Draw. O próximo também ainda haviam trabalhar com Draw para depois trabalhar com alguns comandos de modificação, que a gente até deu um spoiler aqui, com Move, Copy e Erase, tá bom? Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, curtir aí nosso vídeo, né? Comentar aqui embaixo, dar sugestões, que a gente vai estar aqui sempre tentando visualizar o mais breve possível para poder responder também o mais breve vocês, tá ok? Se não for inscrito, se inscreve no canal para receber sempre os primeiros vídeos assim que eu postá-los. Até mais e um bom estudo!